Olá pessoal, aqui quem fala é André Sugai e no vídeo de hoje a gente vai ver como criar esse tipo de efeito aqui em cima de um texto utilizando o Photoshop. Então esse tutorial aqui, ele é mais um tutorial que eu recuperei lá no Tutoriais Photoshop e é um tutorial bem interessante. Se você estiver utilizando o Photoshop em inglês, você pode acompanhar lá pelo Tutoriais Photoshop, e se estiver utilizando o Photoshop em português, pode acompanhar aqui pelo vídeo, porque a gente vai fazer no Photoshop em português. Mas qualquer dúvida que você tenha pode deixar aí nos comentários também. Eu vou seguir aqui o tutorial, como vocês estão vendo, e se você quiser acessar esse tutorial, o link está aí na descrição do vídeo, e se você quiser utilizar essa mesma imagem aqui de fundo para fazer o seu texto, o link também está aí na descrição do vídeo. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é abrir essa imagem aqui no Photoshop, e depois a gente vai selecionar a ferramenta de texto horizontal, né, a Horizontal Type, e vai selecionar essa fonte aqui chamada Stratum 2. Eu deixei o link para download dela também na descrição do vídeo, se vocês quiserem baixar para utilizar, mas aí eu sugiro que vocês instalem a fonte primeiro no computador de vocês e depois abram o Photoshop. Então vamos lá, vou voltar aqui para o Photoshop, vou abrir aqui a textura que eu já deixei ela aberta aqui, e aí a gente vai selecionar a ferramenta de texto horizontal, né? Ferramenta Horizontal Type, letra T aí no teclado. A gente vai selecionar aquela fonte lá que eu mostrei para vocês, a Stratum. Então vamos colocar aqui. Então a gente tem aqui a Stratum. Deixa eu ver se é essa aqui mesmo. Só vou clicar aqui para fazer um teste. É essa aqui mesmo. Então eu vou escrever tut ps. Escrever tudo em minúsculo. Command Enter para finalizar a transformação. Vou dar Ctrl A aí, ou Command A no Mac, para selecionar a área do documento. Vou selecionar a ferramenta Mover e vou clicar aqui nessas duas opções de alinhamento para a gente centralizar a palavra. Vou pressionar Ctrl D aí para desabilitar a seleção. Vou voltar aqui no tutorial. Como vocês estão vendo aqui, ele está usando a versão em itálico, né? Então se a gente quiser deixar em itálico, selecionei aqui, pressionei a letra T para selecionar a ferramenta de texto horizontal, selecionei, e aí aqui do lado, aqui ele não tem essa opção de itálico, mas a gente pode clicar aqui nesse ícone, que é o ícone de alternar os painéis de parágrafo e caractere, e aí aqui a gente consegue forçar o itálico, né, que é chamado de itálico falso. Então você clica aqui e ele cria o itálico para a gente, isso quando a fonte não tiver essa opção aí de você aplicar um itálico normalmente. Aqui a gente aplicou o itálico. Vocês estão vendo aqui, ela está em branco, minha está em preto, mas não tem muito problema. Então agora o que a gente vai fazer é aplicar esses estilos de camada. Mas eu vou deixar aqui a fonte em branco só para a gente ficar igualzinho lá no tutorial. E para vocês verem como faz isso, como é simples fazer isso no Photoshop. Primeiro a gente seleciona aqui a palavra com a ferramenta de texto horizontal. E depois a gente alterna aqui, ó, cor de primeiro plano ou segundo plano. Ou senão a gente clica aqui em cima. E aí a gente escolhe aí o branco, cinza, ó lá. Quando eu vou clicando aqui, ele já vai aplicando a cor ali para mim no texto. Vou deixar em branco, clicar em OK. Depois clicar aqui na ferramenta Mover. E aí, como eu disse antes para vocês, agora a gente vai aplicar esses estilos de camada. Então o primeiro que a gente vai aplicar é o Drop Shadow, aí, a sombra projetada. E para fazer isso a gente entra aqui no painel de camadas. Se vocês não encontrarem esse ícone aqui na barra lateral do Photoshop, é só entrar aqui em janela, depois clicar aqui em camadas. Na hora que você fizer isso, vai abrir aqui o painel de camadas. E aí a gente clica aqui no ícone de adicionar um novo estilo de camada e escolhe a opção sombra projetada. Aí aqui em sombra projetada a gente vai definir esses valores aqui, a gente vai mudar o modo de blend para multiply, deixar em preto. Então a gente muda aqui para multiplicação, clica aqui na cor selecionada, a gente vai deixar aqui em preto. E aí a opacidade 51 e o ângulo em 42. Então, vou colocar aqui 51, aqui em 42. Distância 7. O spread em 0 e o size 10. Então a gente vai colocar aqui 7, 0 e 10. Aqui no contorno, como vocês estão vendo, é um contorno diferente. Vai estar marcado aqui o Anti-Aliased.
E o Noise vamos deixar em 0 e a gente deixa marcado aqui essa opção Layer Knockout Drop Shadow. Então vamos mudar aqui primeiro o contorno, que é esse contorno aqui. O ruído está em 0, né? E aí o restante já está tudo perfeito. E aí a gente vai para outro estilo de camada, que é o Gradient Overlay. Aqui no Gradient Overlay vale a pena a gente dar uma olhada ali, porque é o sobreposição de degradê. Eu vou clicar aqui nele. Vale a pena dar uma olhada aqui, porque esse gradiente ele é o que dá o tom aí para a sua palavra. Então a gente tem que reproduzir esse gradiente aqui. O modo de blend está em normal. Opacidade vamos deixar aqui em 100%. O gradiente, como eu falei para vocês, é esse gradiente aqui, ó. Vou clicar aqui em cima dele. E aí, se vocês não tiverem um gradiente de metal, a única coisa que vocês precisam fazer aqui, eu tenho um gradiente de metal, ó, nas pré-definições. Vocês podem clicar aqui no ícone dessa engrenagem e dar uma olhada aqui embaixo nas opções de gradiente que vocês possuem aí no computador, aí no Photoshop de vocês. Se vocês tiverem essa opção chamada metais, é só clicar aqui, depois você clica em OK e ele vai carregar esses gradientes de metal. E aí você escolhe esse cinza, aplica aqui. Caso você não tenha, vou resetar aqui, ó. Vamos redefinir degradês, clicar aqui em OK. Caso você só tenha esses aqui, o que a gente pode fazer é criar um. Então o que a gente vai fazer aqui vamos clicar aqui em novo, né? Aí ele criou para mim um gradiente a partir desse aqui, então eu vou deixar ele salvo aqui. Mas imaginem que a gente só tenha esse gradiente aqui. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai puxar esse slider para cá. Vamos puxar esse aqui para cá também. E depois a gente clica aqui com Alt pressionado e puxa outro para cá. Alt pressionado, puxa outro para cá também. E aí o que a gente vai fazer é o seguinte, ó, vou puxar mais para cá. Aqui, clicar, vamos jogar aqui um cinza escuro. Clicar aqui 2 vezes também nesse de cima aqui. E agora a gente vai fazer a mesma coisa desse lado. A gente clica 2 vezes, clica aqui em cima da cor que a gente quer. E aí a gente deixa o Alt pressionado novamente aqui. E vamos arrastar aqui para o meio. Deixar o Alt aqui, vou arrastar para cá. Vou clicar aqui 2 vezes. E aí aqui a gente vai deixar em branco. Clicar 2 vezes, deixar em branco. E se esse seletor de cores de vocês não estiver dessa maneira, é só marcar aqui essa caixinha aqui embaixo. Eu acho mais fácil aí para a gente conseguir visualizar as cores. Selecionei aqui o cinza, cliquei em OK. E aí vamos aumentar um pouquinho aqui. E aí pronto, a gente criou aqui também um gradiente aí de metal. E aí a gente pode aplicar, ele já está até aplicado aqui, ó. Vamos voltar aqui. Aqui está falando para o ângulo ficar em 90 graus e a escala em 115. A escala a gente pode brincar com ela aqui para a gente ver como que fica melhor. Mudando a escala vocês conseguem ver aqui na palavra de vocês. Ó. Então isso depende muito do tamanho da fonte que vocês estão utilizando e do jeito que vocês montaram o gradiente também. Então aqui já está aplicado, então a gente vai voltar para cá. E agora a gente vai clicar aqui na opção Contour do Bevel Emboss. A gente vai clicar no Bevel Emboss. Aqui o Bevel Emboss saiu alternado, então primeiro a gente vai definir aqui, depois a gente vai para o contorno. Então vamos voltar aqui. A gente vai clicar aqui em Chamfer Entalhe. E aí a gente vai aplicar esses valores aqui. A gente vai querer o Inner Bevel. Vou puxar um pouquinho para cá para a gente conseguir ver. O Inner Bevel vai ser o chanfro interno. A técnica vai ser o Chisel Hard. Então, técnica, a gente vai deixar aqui em cinzel sólido.
profundidade em 271. Vou aumentar aqui. Direção aqui vai ser para baixo, o tamanho em 16. Deixa ele em 18, mas está aproximado, e o soften vai ser em 0. Então aqui já está em 0. Aqui a gente vai definir o ângulo, né? Aqui está em 42. Usar luz global e altitude em 26. Então aqui jogar para 26, utilizar luz global. Aqui embaixo a gente vai, o Glass Contour a gente vai deixar dessa maneira aqui, com um Anti-Aliased marcado. Então vamos clicar aqui no contorno do reflexo. Como vocês podem ver, não tem aquele contorno aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Então o que a gente vai fazer é o seguinte: a gente vai clicar aqui, vamos pegar um aproximado, que é esse, e a gente vai clicar 2 vezes aqui em cima dele, e a gente vai desenhar aquele contorno ali, ó. Um pouquinho mais para baixo aqui, ele sobe aqui, desce aqui um pouquinho, que está meio parecido. Vou clicar aqui em OK. A gente vai deixar o Highlight Mode em Color Dodge. Então, Highlight é o modo de realce aqui, né? Então, Color Dodge é sobreexposição de cor. Então, vamos mudar aqui. Aqui vai ser em branco, que no caso ele está em rosa. Deixa em branco. Opacidade vai ser em 26%, né? Então a gente vai diminuir essa opacidade aqui, ó. E agora o Shadow Mode Multiply em preto. Então, Multiply aqui, multiplicação. Deixei em preto. Cliquei em OK. E opacidade em 59%. Aqui também a gente decide quanto que a gente quer, né? Se a gente não quiser deixar em 59, deixar uma coisa mais forte, pode deixar um valor mais alto. Vou voltar para cá. Agora a gente vai clicar em Contour, né, que é o contorno, que é essa opção aqui. E aí aqui a gente vai escolher aquele traçado ali, que é mais ou menos esse aqui, né? Então deixei aqui. Vou marcar o Anti-Aliased. Escala tá certo, não, a escala tá 50%, então vamos diminuir aqui. Pronto. Agora vamos dar prosseguimento aqui. Agora a gente vai ativar o Inner Shadow, né, o sombra interna aqui. Então cliquei aqui em sombra interna. A gente vai mudar o modo de blend para Color Dodge em branco. Então já está aqui sobre posição de cor, branco. Opacidade 43, ângulo 42. Já está tudo marcadinho aqui. Distância, choke size está 5016, também está certinho lá. O contorno é aquele gráfico ali com Anti-Aliased e o Noise 0. Então, marquei aqui o Anti-Aliased, a distância, o desfoque, o tamanho 5016. E aí aqui a gente termina, dá OK. Como vocês viram, a palavra já mudou bastante. Agora a gente vai pressionar Ctrl J para duplicar a camada. Então a gente vai pressionar Ctrl J ou Command J aí no Mac para duplicar a camada. A gente tem 2 camadas de texto agora. E aí o que a gente vai fazer agora é selecionar o Blending Options aqui e o Drop Shadow. A gente vai aplicar o Blending Options e o Drop Shadow aqui na camada. Então essas outras aqui, ó, o chanfro entalhe a gente pode tirar, sobreposição de degradê a gente pode tirar, e o sombra interna a gente pode tirar também. Mas a gente vai clicar 2 vezes aqui em efeitos, e a gente vai selecionar essa opção aqui, ó, opções de mesclagem, caso o seu não esteja selecionado. Então vou voltar aqui no tutorial, ó, Blend Mode normal, opacidade em 100%, aqui normal, 100%. O Fill Opacity aqui está em 0%. Então, opacidade de preenchimento, 0%. Os channels todos marcados, knockout nenhum. Então, vamos ver aqui. Channel todos marcados, vazado nenhum.
E aqui, ó, a gente vai deixar marcado só essas duas opções, o restante a gente vai deixar desmarcado, tá aqui também, certinho. O Blend If tá aqui em Gray, que é o cinza, né? Então já tá aqui marcado também. E agora a gente vai clicar aqui, ó, vou desmarcar aqui também o contorno e vou clicar aqui em sombra projetada. Aqui em sombra projetada, agora a gente já vai mudar um pouquinho, tem um amarelinho bem claro aqui, ó. Primeiro a gente vai selecionar o Color Dodge, né? Subexposição de cores. Vai selecionar aquele amarelinho bem clarinho, ó. Clique em OK. Opacidade em 34%, ângulo em 107. Então, 34% de opacidade e ângulo em 107. Vai desmarcar aqui a luz global. Vou marcar aqui de novo, ó, 107. E aí a distância a gente vai colocar 5, spread 0 e o size em 24. Então, 5, 0 e 24. Contorno aqui a gente vai deixar esses dois gráficos aqui, ó, que são esses dois aqui. Vamos marcar o Anti-Aliased e o Noise vamos deixar em 9%. Vou deixar em 9%. Marcar aqui o Layer Knockouts também, aqui embaixo. A gente clica em OK. E aí, a hora que a gente terminar, nosso efeito está dessa maneira aqui, ó, como vocês estão vendo. Fica bem interessante, com uma cara bem diferente aí. E espero que vocês tenham gostado do tutorial, tenham gostado do vídeo. Se vocês curtiram, por favor, deixa aquele joinha, comentem aí abaixo. Isso ajuda demais nosso canal a crescer aqui no YouTube. E se você não tiver inscrito aqui no canal ainda, quiser se inscrever, não esquece de marcar o sininho para ser notificado sempre que tiver vídeo novo. Não esquece de clicar aí no botãozinho vermelho. E se você achar que esse tutorial aqui foi muito legal, não esquece também de clicar no botãozinho de valeu para ajudar a manter nosso canal aqui no ar, trazendo novidades todos os dias. Então é isso aí, galera. Muito obrigado e até a próxima.